Além de pensar o universo, Aristóteles investigou a natureza. Seus tratados biológicos constituem 1/3 de toda a sua obra. Isso graças à ajuda de um pupilo, Alexandre o Grande, a quem Aristóteles ensinou política e retórica. O famoso guerreiro simplesmente ordenava a seus homens que coletassem pelos locais onde lutavam animais e plantas para auxiliar as pesquisas de seu mestre. Aristóteles acabou descrevendo 400 espécies animais e foi o primeiro a classificá-los em 2 grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Os astros são mais nobres, porém estão muito longe. Dediquemo-nos igualmente ao estudo dos animais que estão ao nosso alcance, pois aqui também a natureza revela sua beleza. Aqui também há deuses. Quem vai nos contar um pouco mais sobre o interesse de Aristóteles pelo mundo animal é o doutor em paleontologia Jorge Ferigolo. Ele é do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica aqui de Porto Alegre, é também doutorando em filosofia pela Unicinos, é um estudioso da biologia de Aristóteles. Como é que Aristóteles examinou os animais e seres vivos em geral? Aristóteles estudou mais de 500, o que se considera hoje mais de 500 espécies de animais. Então, assim, e o principal interesse dele eram os que nós chamamos de vertebrados, que ele chamava de animais com sangue, animais com sangue vermelho, digamos, seria o caso. E, por outro lado, ele estudou muito os invertebrados, né, que ele chamava de animais sem sangue. Poderíamos considerá-lo o primeiro anatomista? Com certeza ele é o primeiro anatomista, no meu entendimento, porque antes dele, anatomista no sentido de estudo sistemático da anatomia, não só nos vertebrados, como nos invertebrados. Então ele é o fundador da anatomia e da anatomia comparada. Anatomia no seguinte sentido, de que antes dele, por exemplo, você tem a obra, o Corpus Hipocrático, né, que é a obra toda de Hipócrates e seus seguidores. Você não tem uma anatomia, você tem descrição de como reduzir uma fratura, como reduzir um deslocamento de uma articulação, coisa desse tipo. É uma anatomia, se tu quiser, médica, né, para fins clínicos e cirúrgicos. Não é uma anatomia como ciência. Isso nós vamos ter só em Aristóteles. Nada parece ter escapado a Aristóteles. Ele se interessou pela vida, o hábito e a reprodução de animais como lagostas, camarões, polvos e vários tipos de peixes. Ele também descreveu hienas, leões, galos, pássaros, entre tantos outros. Além disso, Aristóteles passou horas a fio observando diversos tipos de ovos com o intuito de estudar o desenvolvimento de embriões. Tem alguma questão para Aristóteles que permanece até hoje? Seguramente, 2 são os campos para os quais a reflexão de Aristóteles ainda é importante. A metafísica de um lado e a ética de outro. Para a metafísica, eu acho que a ideia central é o que se chama a doutrina da substância em Aristóteles. A doutrina da substância em Aristóteles poderia ser resumida do seguinte modo. Para ele, para que você explique um determinado objeto, eu vou tomar você mesmo como exemplo. Você nasceu, teve uma série de modificações, cresceu, e mesmo a cada dia, de um certo modo, você é diferente pelo cabelo e assim por diante. Bom, mas para Aristóteles a ideia é que existe alguma coisa que garante que desde o seu nascimento até o seu último momento você vai ser sempre a mesma pessoa. Quaisquer que sejam as modificações que você vai sofrer. O Alexandre é o Alexandre. Você é sempre o Alexandre. Mas como é que eu posso saber, né, que você é o mesmo? Se, por exemplo, daqui a 10 anos você vai estar diferente, e se eu olhar uma foto sua lá aos 3 anos, você era bem diferente do que você é. Mas a história é porque existe um núcleo que resistiu a essas mudanças, um núcleo que permaneceu ao longo dessas mudanças. Isto é, para Aristóteles, a substância. Essa é talvez a tese. Seria uma coisa que eu carrego em mim? Como é que é isso? Bom, isso é um pouco o segredo da filosofia de Aristóteles, ao mesmo tempo a beleza e a dificuldade de explicar a tese de Aristóteles. A ideia é que há alguma coisa de permanente que me permite explicar justamente as modificações que esse objeto vai sofrer ao longo da sua existência, mas que me permite sempre identificar você, por exemplo, como sempre sendo você mesmo. Mais de 2000 anos depois, e ainda estamos aqui tentando entender o mundo em que vivemos. Aristóteles se fez tantas perguntas e nós continuamos tentando respondê-las.
A nossa busca continua no próximo programa. Até lá!